Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Quer saber? Creio que o que vou ensinar hoje vai te ajudar a desfrutar sua vida cada dia mais e mais. Sabe, eu me pergunto, quantas decisões você já tomou hoje? Eu me pergunto, quantas escolhas você pensou? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E tomou uma decisão sobre qual delas você iria fazer. Eu não sei quantas decisões tomamos todos os dias, quantas escolhas fazemos, mas eu não me surpreenderia se chegasse a mais ou menos umas 1000. Tomamos decisões sobre o que vestir, sobre o que comer, sobre o que dizer, sobre o que pensar. Sempre estamos tomando decisões. E se tomar as decisões certas, você vai gostar da sua vida mais do que vai gostar se você tomar as decisões erradas. Sabe, muitas vezes nossas vidas não estão indo bem e gostamos de culpar, culpar e culpar. Culpar os outros, culpar as coisas, culpar o diabo. Mas muitas vezes é porque nós estamos fazendo escolhas erradas. Agora, Deus nos deu sua palavra e se seguirmos a palavra e fizermos o que ela diz, faremos escolhas certas em vez de erradas. E, obviamente, a Bíblia, ela não cobre cada uma das coisas que você precisa para fazer uma escolha. Mas você tem o Espírito Santo. Se você é um crente, você tem o Espírito Santo vivendo aí dentro de você. E uma das coisas que ele foi enviado para fazer é nos guiar e nos liderar. Então, nós precisamos seguir a liderança do Espírito Santo. E você diz, Joyce, como é que ele nos guia? Bem, uma das coisas é mais ou menos assim. Às vezes nós dizemos, tive um pressentimento sobre isso. E o que queremos dizer com isso? Significa que eu comecei a fazer alguma coisa e eu me senti um pouco desconfortável. Você está em uma conversa, está falando sobre algo e isto está te deixando um pouco desconfortável. Bem, talvez seja porque você está falando de algo que não deveria estar falando. O Espírito Santo nos guia pela paz. Devemos deixar a paz ser o árbitro em nossa vida. Agora, se nós fizermos escolhas certas, a vida será ótima. Se fizermos escolhas erradas, vamos ter o resultado dessas escolhas erradas. Sabe, é maravilhoso que Deus nos tenha criado de uma maneira que possamos fazer escolhas. Temos livre arbítrio. E eu acho que todos querem isso. Mas há também uma responsabilidade que vem com isso de ser capaz de fazer suas próprias escolhas. Deuteronômio 30:19 diz, neste dia, eu chamo o céu e a terra como testemunhas contra ti, que tenho colocado diante de ti vida e morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolha a vida. Sempre gostei disso, é como bem. Essas são suas escolhas e no caso de não saber qual deve tomar, escolha a vida. Para que você e os seus filhos possam viver. Você sabia que as escolhas que você faz não só afetam a você, mas afetam as outras pessoas ao seu redor? Nossos filhos, cada um deles veio até nós e nos agradeceram em momentos diferentes pelas coisas que ensinamos enquanto cresciam, por ensiná-los a ofertar, por lhes ensinar integridade, pelos sacrifícios que nós fizemos para que pudessem ter a vida que eles tiveram. Todas as decisões que tomamos afetaram nossos filhos e agora as decisões que eles estão tomando estão afetando seus filhos. E se você não fizer as escolhas certas, eu quero que você realmente ouça isso, o que você terá é arrependimento. E não há nada pior do que se arrepender do que você não fez e não ser capaz de voltar e consertar. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. E a Bíblia diz que, mais tarde, ele buscou uma oportunidade para desfazer aquela decisão, mas não conseguiu encontrar. Mas hoje podemos ser perdoados pelas coisas erradas que fizemos? Deus é misericordioso, é gracioso, e Ele nos perdoa, perdoa e perdoa e perdoa. E a Bíblia diz que Ele não só perdoa nossos pecados, mas os esquece, os remove para tão longe quanto o leste está do oeste. Podemos ser perdoados, mas nem sempre nós podemos desfazer as circunstâncias que recebemos como resultado do que fizemos. Às vezes conseguimos, mas muitas vezes não. E lamentar significa sentir pena, se decepcionar
ou ficar angustiado com alguma coisa. Sentir tristeza ou então se enlutar por algo, chorar, ter uma sensação de perda e de saudade de alguém que se foi, angústia por um desejo não realizado ou uma ação realizada ou não realizada. Sabe, toda vez que eu falo sobre arrependimento, eu acabo pensando sobre o meu próprio pai, que agora, felizmente, já foi estar com o Senhor, e eu fico feliz em poder dizer que ele está com o Senhor. Mas ele não fez a decisão de receber a Cristo como seu Salvador até os 80 anos de idade. Ele morreu com 83 anos. Nos outros 80 anos de sua vida, ele fez todo tipo de escolhas erradas. Ele era muito mau, era difícil de se conviver, ele bebia de uma forma excessiva, ele não gostava das pessoas, ele abusou sexualmente de mim, ele foi um péssimo pai para o meu irmão, ele era violento com a minha mãe. Eu posso te dizer, e eu odeio ter que dar este relatório, mas no final da sua vida eu sei que ele olhou para trás e ele estava arrependido pela maneira como viveu. Sei que ele se arrependeu pelo que fez, porque finalmente aos 80 ele me disse que estava arrependido pelo que fez, mas ele esperou até os 80 anos para me dizer que sentia muito. E sabe, eu tenho que dizer isso soa mal, mas na verdade, mesmo depois que ele partiu, acho que ninguém sentiu falta dele. Não havia ninguém no funeral dele, exceto nós, os poucos da família. Isto é triste. É muito triste, mas a culpa foi somente dele. Porque ele fez as escolhas erradas, ele teve uma vida errada. Bem, eu creio que alguns de vocês, muitos de vocês estão tomando decisões certas, e você está crescendo em Deus, e você está desfrutando sua vida, mas eu também acredito que há pessoas assistindo hoje que talvez você tenha ligado a TV acidentalmente no programa. Acho que chamou sua atenção, então você ainda está escutando. Talvez você assista todos os dias, mas tem coisas em sua vida que você está deixando escapar. Eu realmente quero encorajar você a pensar sobre as decisões, as escolhas que você está fazendo em todas as áreas da sua vida e a tomar uma decisão de que, com o melhor da sua capacidade, você vai tentar fazer escolhas certas, porque quero que você me ouça agora. Cada escolha que você faz, certa ou errada, isso tem um impacto em sua vida. Se você tomar uma decisão errada, vai haver uma consequência que virá e você não vai gostar e nem desfrutar. Mas se você tomar decisões certas, haverá algo de bom que vai acontecer na sua vida, que você vai gostar e você vai desfrutar disso. Vou dar exemplos de coisas das quais as pessoas podem se arrepender. Você já disse, eu gostaria de não ter feito isso? Ou eu gostaria de ter feito aquilo? Ou eu gostaria de não ter feito isso? Eu realmente me arrependo de ter comido aquilo. Acho que todos já passamos por isso. Eu gostaria de ter economizado mais dinheiro todos esses anos. E agora me arrependo de ter gastado tudo o que eu tinha. Eu me arrependo de nunca ter exercitado em toda a minha vida. E agora eu me sinto tão mal e me sinto tão cansada o tempo todo. Me arrependo de não ter concluído os estudos. Eu gostaria de ter passado mais tempo com meus filhos quando eram pequenos, mas eu estava muito ocupada tentando ganhar dinheiro e eu não tinha tempo para a minha família e amigos. E agora estou só porque eu não construí nenhum relacionamento. E isso, e mais isso, e aquilo outro. Bem, quer saber? Querer não realmente não muda nada. Quando você ouve declarações como essa, são declarações de arrependimento, mas a boa notícia é que você pode fazer algo a respeito, apenas fazendo escolhas certas. Sabe, Provérbios é um livro da Bíblia que é cheio de sabedoria. É chamado livro da sabedoria. E ele cobre tantas áreas da nossa vida. Ele cobre questões financeiras, fala muito da boca e fala a respeito da raiva e como as pessoas zangadas vão ter realmente vidas ruins.
E não faria mal ler há 31 capítulos no livro de Provérbios, sendo um para cada dia do mês? Que tal se você fizesse o propósito de ler um capítulo a cada dia? No final do ano, você teria lido cada um 12 vezes. Muitas pessoas se arrependem de toda a sua vida. E muito disso é apenas o resultado de fazer escolhas erradas, sabe? Há um homem na Bíblia chamado Geazi, e ele era, na verdade, um servo de Eliseu. E Eliseu era um grande profeta, e havia um homem chamado Naamã, que era comandante de um exército, e ele era leproso. E alguém falou com ele sobre Eliseu e que ele poderia curá-lo de sua lepra se ele apenas fosse vê-lo. Então, ele foi ao rei e pediu permissão para ir e perguntou ao rei se ele podia enviar uma carta a Eliseu, pedindo-lhe para curá-lo, e o rei fez isso. Então, seu servo Geazi foi junto com ele e eles foram e bateram na porta de Eliseu, e o criado entrou e disse a Eliseu que o homem queria, e então Eliseu enviou uma instrução: diga a ele para ir e se lavar no rio e ele será purificado. Bem, quando o servo Geazi voltou e ele disse para Naamã: o profeta disse que você deve fazer isso, ele ficou chateado. Ele disse: eu pensei que ele iria pelo menos sair e estender a mão sobre mim. Ele tinha um problema com o orgulho. Ele queria que o profeta saísse, fizesse um grande alarde sobre ele, ficasse todo animado por ele ter vindo e, sabe, talvez a atitude que ele tinha era a razão da sua lepra para início de conversa. Muitas vezes os problemas que temos em nossas vidas são por coisas que nós fizemos e que, se não as tivéssemos feito, não teríamos esse problema. Agora, nem sempre é assim, mas poderia ter sido no caso dele. Bem, e ele ia saindo, batendo o pé, cheio de raiva, mas as pessoas que estavam com ele o convenceram a seguir em frente, a fazer o que o profeta tinha dito. Então ele foi e se lavou no rio e ele foi purificado. Bem, ele estava muito animado. Ele tinha levado junto com ele presentes, prata, ouro, vários itens de roupas que ele iria dar ao profeta se ele fosse curado. Bem, quando ele tentou dar essas coisas para Eliseu, ele disse: não, eu não vou pegar nada disso. Ele não queria presentes por apenas ter operado o dom que Deus havia dado a ele. Ele realmente não queria nada de Naamã. E assim, Naamã e seu grupo, eles iam voltando para casa, e Geazi, o servo de Eliseu, começou a pensar naquele dinheiro. E sabe, às vezes nós nos metemos em problemas porque nós pensamos nas coisas erradas. E ele pensou sobre aquele dinheiro, pensou naquelas roupas e pensou: bem, por que não poderíamos ter um pouco disso? Então ele decidiu que voltaria e iria atrás de Naamã. Ele contou uma mentira para ele. Ele disse: o meu mestre Eliseu me enviou até você. Algumas pessoas que ele não esperava vieram e agora ele precisa de alguns suprimentos para eles. Então ele gostaria de um pouco de dinheiro e de algumas das mudas de roupas. Bem, Naamã ficou muito feliz em dar tudo a ele. E claro, Geazi achou que Eliseu não saberia de nada sobre aquilo, mas Eliseu sabia das coisas, porque Deus as revelava a ele. Então, quando Geazi voltou e Eliseu perguntou onde ele estava, ele mentiu para o profeta, e então ele disse não, e disse o que ele havia feito, e tudo mais. Bem, então Geazi acabou ficando com a lepra que Naamã tinha. E aqui está o que é interessante. Nunca mais se ouviu nada na Bíblia sobre Geazi novamente. Me pergunto quantas pessoas tiveram uma oportunidade de grandeza, mas em algum lugar na caminhada fizeram escolhas erradas e então você nunca mais ouviu falar sobre elas novamente. Sabe, podemos pensar em pessoas, talvez até famosas que ouvíamos falar, talvez um grande cantor ou um ator ou uma grande atriz ou algum tipo de artista. Isso acontece com bastante frequência. Cara, eles entram em cena e se tornam muito populares e todo mundo os ama e eles recebem prêmios e aparecem tudo. Então, de repente, eles começam a fazer algumas escolhas erradas e... Sabe, uma das razões pelas quais fazemos escolhas erradas é porque começamos a pensar mais em nós mesmos do que deveríamos. E então começamos a achar que podemos viver do jeito que nós quisermos.
Então, de repente, nós já não ouvimos falar dessas pessoas mais. Bem, o que aconteceu? Bem, algo aconteceu com elas e foi algo que não foi bom. Eu não sei se mais tarde Geazi estava por perto e viu algumas das boas escolhas que outras pessoas fizeram e o que aconteceu com elas, mas se ele estava, tenho certeza de que se arrependeu quando pensou no homem que ele poderia ter sido. Me pergunto se alguns de vocês me assistindo se arrependem de não ser a pessoa que poderia ter sido e acham que é tarde demais. Quer saber, eu tenho a sensação de que Deus te colocou para assistir isso hoje porque Ele quer que você saiba que Ele é misericordioso e perdoador e que não é tarde demais para você. Você pode começar de novo. Deus sempre tem um novo começo para as pessoas. 1 Timóteo 6,10 diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E sabe, Geazi deixou o amor ao dinheiro destruir sua vida. Todos nós queremos ganhar dinheiro, todos queremos ser bem-sucedidos. E há uma oportunidade na América. Se você trabalhar duro, você pode crescer e fazer ótimas coisas. Mas deixe-me dizer algo. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, sabe? E as coisas que o dinheiro pode comprar não são as coisas mais importantes do mundo. Você pode gostar do dinheiro, pode desfrutar do dinheiro, mas não pode amar o dinheiro. E nunca, jamais use pessoas para conseguir dinheiro. Use o dinheiro para abençoar as pessoas. Eu quero dizer isso novamente. Não use as pessoas para conseguir dinheiro. Use o dinheiro para ser uma bênção para as pessoas. E se fizer isso, você sempre estará do lado certo das coisas. Havia um homem que veio até Jesus e ele era um jovem muito rico. E ele perguntou a Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. E ele estava falando dos 10 mandamentos e o jovem disse, eu já faço tudo isso desde a infância. E assim Jesus lhe respondeu, bem, há uma coisa que ainda lhe falta. Mas eu amo que Marcos 10:21 diz, Jesus olhou para ele e o amou. Há tantas vezes em que Jesus disse coisas difíceis para as pessoas, mas ele dizia porque ele as amava. E às vezes achamos que as pessoas só nos amam se dizem tudo o que nós queríamos ouvir e nos dê tudo o que nós queremos. Mas às vezes, não dar a alguém o que eles querem é um ato de amor maior do que dar o que eles querem. Ele disse, ainda te falta uma coisa. Vai e venda tudo aquilo que você tem. Dê tudo aos pobres e então você terá um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Bem, sabe, eu acho que esta teria sido uma coisa muito difícil de se fazer. E com certeza aqui diz que o homem foi embora triste, deprimido, sombrio e abatido. Porque ele tinha grandes posses. Quer saber, tenho certeza de que ele provavelmente ficou desse jeito pelo resto da sua vida porque ele tomou uma má decisão pelo dinheiro. Não faça isso. Se você estivesse em Marcos 10 e pudesse ler isso mais tarde, eu creio que se o homem tivesse feito o que Jesus lhe pediu para fazer, ele teria tido alegria e paz e teria recebido de volta o que ele deu multiplicado muitas vezes mais, porque alguns versos depois deste evento que estou falando em Marcos capítulo 10, Jesus disse aos seus discípulos que seria difícil um homem rico entrar no céu, mas todas as coisas são possíveis com Deus. E então ele diz, qualquer um que abrir mão de casas, terras, mãe, pai, qualquer coisa por minha causa, vai nesta vida aqui receber cerca de 100 vezes mais do que deu. Quer saber, Deus nunca está tentando tirar nada de você. Ele está sempre tentando chegar mais perto de você. Qual era o problema daquele jovem? Por que ele tomou a decisão errada? Porque ele amava demais o seu dinheiro. Você pode amar muito ao dinheiro e isso vai te impedir de fazer escolhas certas em sua vida. Eu realmente quero encorajá-lo hoje a olhar para a sua vida e fazer escolhas certas. Você sabia que uma escolha pode mudar o seu destino? Uma escolha na minha vida mudou o meu destino. Nos anos de 1976, o Espírito Santo tocou minha vida e Deus pôs no meu coração que Ele queria que eu ensinasse sua palavra em todo o mundo. Bem, honestamente, isso parecia uma loucura. Quero dizer, eu não era
qualificada para isso, eu não tinha os estudos para isso, sabe? Isso foi há 45 anos, as mulheres não faziam isso na época. Mas pela graça de Deus, eu tomei a decisão de sair e seguir na direção de tentar fazer o que senti que Deus tinha me dito para fazer. E claro que em meus relacionamentos havia muitas pessoas que achavam que eu tinha perdido a cabeça e não queriam mais ser minhas amigas, se eu fosse fazer aquilo. Mas quer saber, essa escolha mudou a minha vida e alterou o meu destino. E eu acredito que alguns de vocês têm escolhas a fazer hoje que são escolhas muito sérias. Talvez você esteja pensando em se casar, mas na verdade não tem paz sobre a pessoa com quem vai se casar. E você meio que lá bem no fundo sabe que não vai dar certo, mas você está desesperada e tem medo de nunca conseguir ninguém. E está pensando em seguir em frente, fazer isso de qualquer maneira. Sabe, eu cometi esse erro na minha vida. Quando eu tinha 18 anos, me casei com um rapaz. O primeiro homem que apareceu me deu um pouco de atenção. E eu tinha medo de que ninguém me quisesse, porque eu havia sido abusada sexualmente pelo meu pai. E então, ainda que eu não tivesse paz sobre o que estava fazendo, eu fiz mesmo assim. E com certeza, aquilo acabou sendo um desastre de 5 anos. E eu me machuquei ainda mais, e mais, e mais, e mais. Então, eu estou implorando a você hoje, se você está em um ponto de decisão em sua vida, especialmente se é uma decisão séria, vá com a paz. Não se deixe levar pelo que quer fazer, vá com a paz. Romanos 5, verso 19 diz, foi pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Aqui fala de Adão. Adão deixou o pecado entrar no mundo através de sua única e má escolha. Assim também, através da obediência de um só homem, este homem sendo Jesus Cristo, muitos foram justificados. Graças a Deus por Jesus, e que ele veio e fez a escolha certa de fazer a vontade de seu Pai, ainda que fosse uma coisa difícil de fazer. Eu tive que escolher entre os meus amigos, a minha reputação, ou seguir a Deus. Eu sou muito grata por ele ter me dado a graça de seguir a Deus. Josué 24:15 diz, escolham por si mesmos neste dia a quem servirão. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu quero te dizer que você precisa fazer a escolha que sabe que Deus quer que você faça. Porque eu tremo ao pensar como minha vida teria sido se eu tivesse feito o que as pessoas queriam que eu fizesse, ou que eu achava que teria sido confortável. Se o seu casamento está com problemas, cuide de fazer a escolha certa. Quando Dave e eu nos casamos, eu tinha muitos problemas com a minha infância por ter sido abusada sexualmente. E eu realmente não sabia que eu tinha tantos problemas. Eu sabia que meu comportamento era ruim, mas eu arranjava várias desculpas para isso e Dave aturou por um longo tempo. Ele é um homem muito paciente, um homem amoroso, e então finalmente ele chegou ao ponto em que ele disse, quer saber, você já me irritou ao ponto onde eu mal consigo suportá-la. E ele disse, eu sou um homem de Deus e eu quero fazer o que é certo, mas eu não sei por quanto tempo mais eu consigo aguentar isso. Bem, então eu tinha uma decisão a tomar. E naquele momento da minha vida, graças a Deus, ele me ajudou a tomar a decisão certa. Eu decidi que eu precisava de mudança. Agora, eu quero que você me escute, porque alguém precisa disso hoje. Você pode jogar a culpa dos seus problemas em todos. Você pode encontrar falhas em todo mundo. Mas você não pode mudá-los, não pode fazer nada por eles. Só Deus pode. Você pode orar por eles. A única pessoa por quem você pode fazer algo é por você. E você não pode nada sem a ajuda de Deus. Então, talvez você precise ser aquele a dizer hoje, Deus, eu preciso mudar. E eu quero que você me transforme. Pare de jogar a culpa de tudo nas outras pessoas e assuma a responsabilidade pela bagunça em que sua vida se transformou e comece a aprender a fazer escolhas certas em sua vida.
Se você não está confortável na própria pele, não está confortável consigo, está sempre ponderando sobre o que é de errado com você, esta pode ser a pior solidão do mundo. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu acredito que quando você realmente fizer da palavra de Deus uma prioridade na vida, você vai desfrutar muito mais da sua vida. Porque a palavra de Deus nos ensina as coisas que roubam a nossa alegria, as coisas que a acrescentam. E veja, realmente acredito que Deus quer que sejamos autênticos. E a verdade é que no mundo em que nós vivemos hoje há muita falsidade e muita pretensão. Mas não é assim que Deus quer que nós vivamos. E às vezes há muita pressão sobre nós para fazermos coisas que sabemos que não deveríamos estar fazendo. E acabamos não vivendo vidas autênticas porque nós gastamos nosso tempo tentando agradar outras pessoas, sabe? Em vez de realmente fazer o que nós acreditamos que Deus quer que nós façamos. Então hoje vamos falar sobre sermos livres de ter que agradar as pessoas. Agora, isso não significa que não vamos querer agradá-las, mas significa que não podemos viver para agradar as pessoas se não estamos agradando a Deus ou se estamos realmente indo contra o nosso próprio coração. A autorrejeição nos leva a querer agradar as pessoas. Quando nós não nos aceitamos, assumimos que outras pessoas também não nos aceitarão, sabe? Porque achamos e acreditamos que não somos aceitáveis, nos comportamos de maneiras que realmente fazem com que as pessoas nos rejeitem. Agora disso, já falei um pouco e você precisa pensar sobre isso, mas é muito importante como nós pensamos sobre nós mesmos. Se tivermos medo de que as pessoas nos rejeitem, então vamos perder a nossa autenticidade, tentando agradá-las a fim de obter a aceitação delas, em vez de sermos quem nós realmente somos. E vamos dizer sim para as coisas que nós realmente não queremos fazer. O mundo está cheio de pessoas controladoras que oprimem as inseguras porque elas estão famintas por amor e aceitação e assim elas são facilmente manipuladas. A pessoa que é confiante, que ama a si mesmo como Deus a ama, não vai tolerar pessoas controladoras. Elas as confrontarão e estabelecerão limites que devem ser honrados se o relacionamento entre elas for continuar. Agora, eu sei que tem pessoas nos assistindo agora que tem alguém na sua vida que você está permitindo te controlar, ou talvez seja mais de uma pessoa. Talvez não seja algo que acontece o tempo todo, mas você se pega fazendo coisas que realmente não quer fazer porque simplesmente não quer deixar esta outra pessoa com raiva ou você não quer chateá-la. O meu pai era um controlador, era manipulador. Ele controlava as pessoas pelo medo. E nunca estava satisfeito comigo, nem com ninguém. Não importava o que nós fizéssemos para ele. Então eu aprendi a nunca estar satisfeita comigo mesma. E certamente eu não conseguia acreditar que Deus ou qualquer outra pessoa algum dia estaria satisfeito comigo. Mark Twain disse, e acho esta citação maravilhosa, então por favor ouça. A pior solidão é não se sentir confortável consigo mesmo. Uau! Pensem como isto é ruim se você não está confortável na própria pele, não está confortável consigo, está sempre ponderando sobre o que é de errado com você. Esta pode ser a pior solidão do mundo. Devemos viver para agradar a Deus e não para agradar a nós mesmos ou agradar outras pessoas. Aqui, de novo, isso não significa que não devemos agradar as pessoas. Na verdade, Deus nos diz para viver para agradar as pessoas. Mas, aqui, novamente, não se agradá-las significar que teremos que ir contra o que acreditamos que Deus está nos guiando a fazer. Colossenses 3, versos 22 a 24. Escravos ou servos, obedeçam a seus senhores terrenos em tudo, e façam isso não apenas quando os olhos deles estiverem em vocês ou para pleitear favor, mas com sinceridade de coração e reverência ao Senhor. Viu o que ele está dizendo? Não faça nada apenas para que gostem de você, mas faça tudo com o coração sincero, porque você realmente acredita que está fazendo para o Senhor. O que quer que faça, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor, não para os senhores humanos, já que você sabe que receberá uma herança do Senhor como recompensa. É a Jesus Cristo que você está servindo. Veja, quando fazemos o que fazemos em
obediência a Deus, porque nós acreditamos que é isso que Deus está nos guiando a fazer, então nós teremos uma recompensa vinda de Deus. Mas se fizermos coisas para agradar as pessoas e no processo nós tivermos que ir contra o que nós realmente acreditamos que Deus quer que façamos, então não haverá recompensa. Nós perdemos a recompensa que Deus nos daria. Hebreus 11:6 diz: e sem fé é impossível agradar a Deus, porque qualquer um que vem até Ele deve crer que Ele existe e que Ele é o recompensador daqueles que diligentemente buscam a Ele. Aguarde a recompensa que Deus tem para você se você está seguindo a liderança e a orientação dele em sua vida. Provérbios 16:7. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até seus inimigos estarem em paz com ele. E Atos 5, verso 29, Pedro e alguns outros discípulos estavam ensinando a palavra de Deus e foram colocados na cadeia por isso. E à meia-noite um anjo veio e abriu as portas da prisão. Eles foram libertos e voltaram a pregar novamente. E eles foram confrontados pelos líderes religiosos que disseram: nós dissemos para não fazerem isso. Em Atos 5:29, Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus em vez de obedecer aos homens. Certa vez fui a uma igreja onde o ministro ensinou sobre Atos 5:29 por cerca de 6 semanas. Isso ficou incrustado em mim e eu nunca vou esquecer. Nós devemos obedecer a Deus em vez do homem. Quero que você entenda isso hoje. Nós devemos obedecer a Deus em vez do homem. Se o que o homem quer que você faça vai fazer com que não obedeça a Deus, então você deve escolher Deus acima das pessoas. Só os que agradam a Deus serão capazes de cumprir seus destinos. Deus tem um destino para cada pessoa e isso significa um lugar onde nós vamos terminar. Deus tem um destino para que eu pregue o evangelho em todo o mundo. E talvez o seu destino seja criar 3 ou 4 filhos que vão acabar fazendo grandes coisas com suas vidas. E o destino de Deus para cada um de nós é diferente. Mas você não vai cumprir esse destino se você viver para agradar as pessoas. Paulo disse em Gálatas 1:10: estou eu tentando ganhar a aprovação dos homens ou de Deus? Cara, é uma boa pergunta para se fazer hoje. Você tem tentado agradar as pessoas ou está tentando agradar a Deus? Ou está vivendo para agradar a si mesmo? E contanto que esteja feliz, não se importa com o que as pessoas ou Deus pensa. Ou eu estou tentando agradar as pessoas? Se eu ainda estivesse tentando agradar as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Cara, essa é uma afirmação poderosa. Em uma outra tradução diz: se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, eu não seria hoje um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo que ele poderia ter perdido seu destino. E sabe, Paulo escreveu cerca de 2 terços do Novo Testamento. E a vida dele, o ministério dele foi tão frutífero e tão poderoso. E ainda assim ele poderia ter perdido tudo se ele estivesse excessivamente preocupado com a sua reputação com as pessoas. Deixe-me te perguntar, você está tentando ter uma boa reputação com as pessoas ou você está tentando ter uma boa reputação com Deus? Em João 12, 42 e 43, diz: no entanto, ao mesmo tempo, muitos até entre os líderes criam nele, mas por causa dos fariseus não reconheciam abertamente a sua fé por medo de serem expulsos da sinagoga. Quantas vezes as pessoas se afastam de seguir a Deus porque elas têm medo de serem rejeitadas por seus amigos ou sua família, ou talvez de perder o emprego, ou o que quer que seja, sabe? Eu posso te dizer que, para mim, quando Deus me chamou para ensinar a palavra, eu fui convidada a sair da igreja que eu frequentava. Nós perdemos muitos amigos. Alguns membros da família achavam que o que eu estava fazendo era errado, não achavam que uma mulher deveria pregar. E às vezes, se você quer ir até o fim com Deus, você precisa estar disposto a perder algumas coisas terrenas. E foi muito doloroso, muito difícil para mim. Eu tive outras situações na vida onde, para seguir a Deus, eu precisei estar disposta a ser alguém impopular para com as pessoas. Você está disposto a fazer isso, se for preciso? O rei Saul, em 1 Samuel 15, é um ótimo capítulo para a gente ler, sabe?
Ele desobedeceu a Deus e perdeu sua oportunidade de ser rei. Ele poderia ter sido um grande rei e governado por muitos anos. Mas Samuel disse a ele para esperar que ele chegasse para fazer o sacrifício da noite. E Saul seguiu em frente. Quando a noite se aproximava e Samuel ainda não havia aparecido, e as pessoas começaram a ir embora, ele foi em frente, fez o sacrifício e fez aquilo que Samuel havia dito para ele não fazer. E quando Samuel confrontou a respeito, ele disse: as pessoas estavam se dispersando. Ele estava mais preocupado em perder o povo do que preocupado em obedecer a Deus. Você está disposto a perder um amigo se for o que precisar fazer a fim de caminhar com Deus? Você está disposto a ser rejeitado por alguém da sua família, se for preciso, para que você siga a vontade de Deus para a sua vida? Sabe, nós precisamos entender que quando recebemos a Cristo, Ele deve se tornar tudo. Ele não é um complemento. Não vamos continuar vivendo a mesma vida e adicionar Jesus a ela? E vai haver coisas ao longo dos anos em que você servir a Deus que terão que mudar na sua vida. Mas sempre serão coisas que irão cooperar para o seu bem. Alguns sinais de quem quer agradar as pessoas. Número 1, nós permitimos que as expectativas das pessoas nos controlem. Nos sentimos presos e dizemos sim para as coisas e depois reclamamos em particular sobre ter que fazê-las. Bem, essa é uma boa. Quantas vezes nos pegamos reclamando sobre ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, mas não é algo que você precisa fazer. Foi algo para o qual você disse sim, porque não queria deixar alguém com raiva, não queria ferir os sentimentos de alguém, não queria que ficassem bravos com você. O motivo para fazer aquilo não era o motivo certo. Sinto que é muito importante que os nossos motivos sejam certos. O seu motivo é o porquê de você fazer o que você faz. Sempre digo, Deus não está tão preocupado com o que estamos fazendo, mas com o porquê estamos fazendo, sabe? Outro sinal de quem quer agradar as pessoas, este é o número 2, é que sempre deixamos nossas necessidades de lado a fim de agradar outras pessoas. Bem, onde você está na sua lista de pessoas de quem você cuida? Se você estiver lá no final, você vai acabar exausto, desgastado, amargo, ressentido. E também infeliz porque você está deixando todo mundo feliz, mas você está adoecendo, tentando fazer tudo o que esperam de você. Agora, o sacrifício é bom. Mas se você está no fim da lista das pessoas de quem você cuida, cedo ou tarde você não terá mais nada para oferecer. Muitas vezes ouvimos sobre como devemos nos sacrificar como cristãos, mas você também precisa ouvir que tem que cuidar de si mesmo. E há momentos na vida quando você precisa fazer coisas por si mesmo, sabe? Então você será forte para fazer o que Deus quer que você faça. Quando nos sacrificamos por outras pessoas, devemos fazer isso porque acreditamos que é isso que Deus quer que nós façamos. Não porque temos medo de que fiquem com raiva de nós se não fizermos. 1 Pedro 5,8 diz: sejam bem equilibrados, temperados, sóbrios de mente, sejam vigilantes e cautelosos o tempo todo, pois o seu inimigo, o diabo, vaga como leão, rugindo, com fome feroz, procurando alguém para que ele possa devorar. Sabe o que é equilíbrio? Você faz o suficiente de algo, mas não faz demais. Você sabia que às vezes fazer muito de algo é tão ruim quanto não fazer o suficiente? Você pode fazer coisas demais pelas pessoas. Você pode fazer tanto por elas que talvez esteja alimentando o problema delas em vez de ajudá-las a crescerem e serem responsáveis por si mesmas. Você pode ajudar tanto as pessoas que você acaba ficando doente e não cumprindo o destino que Deus tem para você aqui. Estas são coisas para se pensar. Gostaria que tivéssemos mais tempo com cada um destes pontos e que falássemos sobre isso. Mas você precisa pensar nessas coisas mais tarde, quando o programa acabar. Sabe, não é bom para ninguém que nunca ouça um não. Quero que ouça isso. Eu disse que não é bom para ninguém que nunca ouçam um não. É claro, eu gosto de ouvir sim quando peço às pessoas para fazer algo, mas se eu tenho um relacionamento real e autêntico com alguém,
e peço que a pessoa faça algo, ela me diz, eu não tenho paz sobre isso, ou não creio que seja o que Deus quer que eu faça, então eu preciso encorajá-la a seguir a Deus. E não ficar brava com ela porque ela não vai fazer o que eu quero que ela faça, sabe? Precisamos nos certificar de que estamos seguindo a Deus e de que nós tenhamos equilíbrio. O próximo sinal de quem quer agradar as pessoas é que quem quer agradar as pessoas se sente culpado quando suas decisões não agradam aos outros. Será que eu fiz a coisa certa? Talvez eu estivesse sendo egoísta, talvez eu deveria ter feito o que queriam que eu fizesse. As pessoas que agradam assumem a responsabilidade pelas reações emocionais dos outros por suas decisões, sabe? Bem, a questão é, se você me pedir para fazer algo e eu não sinto que isso seja o que Deus quer que eu faça, e você ficar com raiva, isso não é minha culpa. A sua decisão de ficar com raiva é algo entre você e Deus, não é algo que eu preciso consertar. Mas como muitos de vocês, cara, eu levei um longo tempo para aprender isso. E às vezes eu ainda caio nesta armadilha, e sabe por quê? Porque nenhum de nós quer que as pessoas fiquem bravas conosco. Nós queremos que todos gostem de nós e nos aprovem. A infelicidade, ou a raiva, ou a decepção de alguém não são suas para que você conserte. A reação negativa delas diante da sua decisão é responsabilidade delas, não sua. Pessoas que querem agradar os outros frequentemente carregam um falso senso de responsabilidade. Porque você não pode ser responsável por tudo e por todos. Se você for seguir a Deus, haverá momentos em que vai ter que dizer não às pessoas, e quem quer ouvir sim não vai gostar se você disser não para elas, sabe? Mas as pessoas que são maduras em Deus, pessoas que estão seguindo a palavra, que realmente te amam e querem que você seja o seu autêntico eu, não vão tentar te manipular com raiva e culpa, sabe? Se não fizer o que eles querem que você faça. E pais, eu preciso dizer, tenham muito cuidado ao tentar ser o melhor amigo dos seus filhos. Vocês precisam ser os pais. Às vezes nós queremos que nossos filhos gostem tanto de nós que os deixamos fazer coisas que não deveríamos estar permitindo, em vez de dizer a eles não. O próximo sinal de quem quer agradar as pessoas é que, ao querer agradar, elas não vivem dentro dos limites. Você precisa saber o quanto pode fazer, saber de quanto descanso você precisa. E se você já está cheio de compromissos esta semana e duas pessoas que você conhece e ama querem que você faça algo por elas, você pode me ajudar na mudança, pode ser minha babá hoje, seja qual for o caso, se você sabe que isso realmente vai te sobrecarregar, você tem que dizer não. Porque você tem o direito de viver uma vida equilibrada. Você precisa colocar limites em si mesmo. Acredite, eu sei, porque eu não colocava limites em mim mesma e em 3 ocasiões diferentes eu acabei ficando doente. Eu queria fazer o que as pessoas queriam que eu fizesse, mas não significa que porque alguém quer que você faça algo, que seja aquilo a vontade de Deus para você. Às vezes ficamos bravos com as pessoas que nos manipulam e nos controlam, sabe? Mas uma vez Deus me disse, você é tão culpada quanto eles porque você permite que façam isso. Vamos nos posicionar por nós mesmos. Para agradar os outros, às vezes nos esforçamos até que nós fiquemos doentes emocionalmente instáveis. Temos que encarar que as pessoas querem que façamos coisas que absolutamente não podemos fazer. Em Atos capítulo 6, os 4 primeiros versos, é um bom exemplo disso. E diz, naqueles dias em que o número de discípulos estava aumentando, os judeus helenitas, dentre eles, reclamavam contra os judeus hebreus porque suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Agora, naquela época, os apóstolos eles tinham a responsabilidade e o trabalho de distribuir a comida para todos e garantir que todos tivessem a quantidade que precisavam. Mas, aparentemente, as pessoas não estavam felizes. E, a propósito, algumas pessoas não vão ficar felizes, não importa o que façamos. E elas achavam que estavam ficando de fora, ou que não estavam sendo tratadas justamente. Eu amo isso. E assim, então, os 12 apóstolos se reuniram e disseram, não é certo para nós negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos às mesas. Irmãos e irmãs, escolham 7 homens entre vocês conhecidos, por serem cheios do Espírito e de sabedoria,
e vamos delegar essa responsabilidade a eles. Uau, isso não é muito bom? Eles perceberam que se continuassem tentando lidar com essa coisa de cuidar de que todos tivessem a quantidade certa de comida, eles não poderiam orar, não poderiam estudar a palavra de Deus, e isso afetaria o chamado de Deus na vida deles. Então eles delegaram aquela responsabilidade a outros. Eu posso te dizer, se você se recusar a delegar, sabe, a fim de ter paz na sua vida, você vai acabar sendo infeliz. Muitas pessoas, Deus coloca pessoas ao seu redor para te ajudar, mas você não permite que elas te ajudem, porque acha que ninguém consegue fazer as coisas tão bem quanto você. É tão bom para as pessoas quando você dá responsabilidade a elas também. Eles sabiam que não iriam cumprir o destino deles se eles não se concentrassem. Escolha viver dentro de seus limites mentais, físicos e emocionais, ou seu corpo eventualmente irá te forçar a fazer isso. Tem um homem na Bíblia chamado Epafrodito que ficou tão doente que quase morreu, e porque ele ficou doente de tanto trabalhar no ministério. Uau, quantas vezes na minha vida eu pensei, bem, sabe, eu estou trabalhando para Deus, Ele vai me cobrir? Bem, não. Deus espera que você viva com sabedoria. A Bíblia diz que nós trabalhamos 6 dias e descansamos 1, e que devemos seguir a liderança do Espírito Santo, e que se não fizermos isso, vamos acabar machucando a nós mesmos. Sinal número 5. Quem quer agradar pessoas é extremamente sensível a críticas e julgamentos e rejeição. Você precisa aprender a rejeitar a rejeição. Não permita que a rejeição de alguém te controle. Não é porque alguém o critica que você permitirá que isso faça a sua semana ruim. Isso pode fazer com que as pessoas percam a confiança ou permaneçam no caminho de escolhas não saudáveis enquanto buscam favor e aceitação de quem as critica. Seja enfrentar quem te critica ou ser controlado por elas, a escolha é sua. Paulo estava sendo criticado e sendo acusado de ser infiel. E ouça o que ele disse em 1 Coríntios 4, 13 e 4. Eu não me importo nem um pouco se eu for julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Na verdade, nem eu julgo a mim mesmo. Minha consciência está limpa, mas isso não me faz inocente. É o Senhor quem me julga. Eu amo isso. Ele disse, eu não me importo com o que você pensa. Agora alguém pode pensar, bem, essa não é uma boa atitude, bem? Paulo teve que falar por si mesmo. Ele disse, eu não me importo com o que você pensa. Meu coração está certo. E talvez se houver algo que eu esteja fazendo de errado, Deus vai julgar-me e fazer conhecido por mim. Deus, Ele não deu e nunca dará a ninguém o trabalho de administrar sua própria vida. Número 6. Mais um sinal de quem quer agradar as pessoas. Quem quer agradar a outros geralmente é desonesto e não autêntico sobre quem realmente é e o que realmente quer. Isso é uma forma de desonestidade. Se eu disser que eu vou fazer algo por você, mas realmente sei que não deveria estar fazendo aquilo ou não quero fazer aquilo, e finjo que está tudo bem comigo, mas estou sendo desonesta com você, isso não faz de mim uma boa amiga. Querer agradar as pessoas é desonroso, porque você não está sendo verdadeiro. E há uma escritura maravilhosa em Efésios 4:15 na versão amplificada. Em vez disso, deixe que as nossas vidas amorosamente expressem a verdade em tudo. Falando a verdade, lidando em verdade, vivendo a verdade. Envoltos no amor, vamos crescer em tudo e em todos, nele que é o cabeça, o qual é Cristo, o Messias. Sabe, algumas pessoas não querem ouvir a verdade, mas isso realmente não nos
Você precisa ficar com Deus, passar algum tempo com Ele e descubra com a ajuda de Deus quem você é, qual é o seu temperamento e sua personalidade. E pare de achar que tem algo errado com você o tempo todo. Obrigada por estar conosco hoje em mais um Desfrutando a Vida Diária. Sabe, eu creio que quando você ouve a palavra, isto te ajuda a mudar em alguma área. Hoje eu vou falar sobre como todos somos únicos e que precisamos abraçar isso e ser quem somos. Não tente ser uma cópia de outra pessoa. John Mason disse, você nasceu para ser original. Não morra como uma cópia. Sabe, é muito fácil encontrar defeitos em nós mesmos e pensar que temos que ser como os outros. Eu me lembro de fazer isso. Eu tentava ser como a esposa do meu pastor, ser como a minha vizinha. Eu tentei até ser como o Dave e isto é cansativo, te deixa muito confuso quando você faz assim, sabe? Porque nós precisamos entender que todos temos defeitos, mas que todos nós também temos dons e talentos únicos. Salmo 139 é um belo salmo. Ele diz, Deus criou cada um de nós cuidadosamente com suas próprias mãos. Não é como se ele não soubesse o que estava fazendo e que todos somos frutos de um acidente. Ele nos criou com suas próprias mãos, propositalmente e cuidadosamente. Nós não somos um erro. Você não é um erro. Eu sei, às vezes as pessoas pensam que elas são um erro ou elas não entendem porque elas têm esse ou aquele defeito e, na verdade, se não tivéssemos defeitos, não entenderíamos que precisamos de um Salvador. Deus diz que todas as suas obras são maravilhosas no fim da criação, e isso aqui inclui você. Então, se você é corajoso para fazer isso, na verdade, eu não diria isso para mais ninguém, mas você pode dizer, Deus, eu acredito que eu sou maravilhoso, que você me criou maravilhosamente. E sim, você é maravilhoso, mesmo com seus defeitos. Deus te vê sendo maravilhoso, não enxerga só o que você faz ou o que você está fazendo, mas Ele também vê o que você vai fazer lá no futuro. E todos nós estamos progredindo. Você sabia que agora, enquanto ouve esta pregação, está progredindo e Deus está trabalhando em você através da sua palavra, te transformando? E em Filipenses 1, verso 6, a Bíblia diz que esteja confiante de que aquele que começou a boa obra em você é capaz de completá-la e trazê-la até o seu final. Sabe, muitas vezes você ouve as pessoas dizerem, eu encontrei Deus. Não, na verdade, foi Ele que te encontrou e te convidou para um relacionamento com Ele. E a sua parte foi aceitar ou rejeitar, mas Ele convidou você. Ele encontrou você e Ele começou uma boa obra em você para transformá-lo e fazê-lo mais como Jesus. E Ele continua fazendo isso, e a Bíblia nos dá esta promessa de que Ele vai terminar a boa obra que Ele começou. E se Ele não terminar, não é culpa dele, é porque nós desistimos e não continuamos trabalhando com Ele. Lá em 2 Coríntios 3,18 está nos dizendo que, contanto que nós continuemos a olhar para a palavra, Deus Ele vai continuar a nos transformar. Lembre-se, contanto que você esteja estudando a palavra e a aplicando na sua vida, você está sendo transformado. 2 Coríntios diz de glória em glória. Isto não é trabalho seu, não é meu trabalho tentar mudar a nós mesmos, mas isso é algo que é feito somente pelo Espírito Santo. Desde que o Espírito Santo tome conta da sua transformação. Se você tentar mudar a si mesmo, só vai acabar ficando frustrado. Se você tentar ser outra pessoa, vai acabar ficando frustrado. Agora, e que tal isso? Relaxe e seja quem você é. Isso não parece bom? Uma das minhas coisas favoritas sobre o meu marido é que ele me deixa ser quem eu sou. Na verdade, aconteceu uma coisa engraçada conosco ontem de manhã e eu fiquei um pouco agitada. Na verdade, eu estava muito irritada. Algo não estava funcionando direito com o meu computador e estava tentando enviar um e-mail e não ia de jeito nenhum. E a pessoa para quem eu mandava o e-mail ficava me mandando mensagens, me perguntando qual era a resposta para a pergunta que eu estava tentando responder. E os telefones tocando, eu recebendo mensagens de textos, e eu tinha saído para caminhar e havia algo errado com o meu aplicativo
de caminhada e eu estava frustrada. Bem, o Dave adora se divertir comigo, então ele sabia muito bem que eu estava com pressa e frustrada, e ele disse: "Oh, vem aqui, me dê um abraço." E eu disse: "Dave, eu estou ocupada agora. Eu não tenho tempo para ficar abraçando." E ele riu e, é claro, ele disse: "Você vai me dar um abraço de qualquer maneira." Mais tarde eu disse: "Desculpe por estar irritada com você quando quis me abraçar." E ele disse: "Você estava irritada? Eu não me lembro de você estar irritada." Eu disse: "Sim, eu estava irritada quando quis me abraçar." Ele disse: "Eu não chamo isso de irritação, eu só chamo isso de Joyce." Bem, ele me aceitou do jeito que eu sou. Ele sabe que de vez em quando eu fico um pouquinho irritada e ele, na verdade, acha isto engraçado, sabe? Veja, se olharmos para as coisas de forma diferente, quando considerarmos as pessoas com quem vivemos e as pessoas com quem nos relacionamos e aceitarmos as coisas sobre elas, isto vai fazer tudo ser muito mais fácil, e precisamos fazer a mesma coisa com nós mesmos. Você não será uma pessoa perfeita até Jesus voltar, e eu também não. Agora, isso não significa que não vamos continuar crescendo e que não vamos dar o nosso melhor. Mas você não pode se sentir culpado e condenado toda vez que cometer um erro. Como eu disse, eu tentei ser igual a tantas pessoas diferentes que eu realmente me perdi, até que finalmente me perguntei: quem sou eu? Eu tentei ser como tantas pessoas por tanto tempo que eu já nem sabia mais como eu deveria ser. Está tudo bem que eu seja uma pessoa nervosa, mas veja, não é certo que nós continuemos em pecado fazendo coisas que a Bíblia nos diz para não fazer. Mas o que eu estou dizendo é que se você aceitar a si mesmo onde você está agora, enquanto está crescendo para chegar onde precisa estar, você pode aproveitar a jornada. Caso contrário, será infeliz o tempo todo. E eu acho que se você é infeliz porque fica tentando mudar a si mesmo, isso realmente prejudica o seu crescimento e não ajuda em nada. E eu acredito que todos precisamos concordar com Deus. Amós 3:3 diz: "Como podem andar dois juntos se não houver entre eles acordo?" Então, o que Deus diz sobre você? Bem, ouça isso. Ele diz que Ele te ama incondicionalmente, que Ele está com você o tempo todo, quer você sinta sua presença ou não. Ele prometeu estar conosco o tempo todo. Você foi assombrosamente, maravilhosamente formado. Deus, Ele se alegra com seu louvor, sabe? Dizem Sofonias. Ele está satisfeito com você. Não significa que está satisfeito com tudo que você faz, mas está satisfeito com você. Você foi justificado com Ele através da fé em Jesus Cristo. Eu amo isso. E muitas outras coisas maravilhosas. Eu te desafio a ter fé suficiente para começar a dizer estas mesmas coisas sobre si mesmo que Deus diz sobre você. Agora, como eu disse, você não tem que ir procurar alguém e dizer: "Ei, sabia que eu sou maravilhoso e sou isso e sou aquilo", mas você pode fazer essas confissões na privacidade da sua própria casa, ou quando estiver passando um tempo com Deus, ou quando o inimigo estiver vindo contra você, te dizendo que você não é bom, que você tem que ser diferente do que você é. E vou te dizer, quando você encontrar alguém que te aceite como você é e que te ama enquanto ainda está mudando, você encontrou algo muito valioso no qual você deve se apegar. Dê à sua família e aos amigos a liberdade de serem eles mesmos. Eles vão gostar muito mais de você. Ore por eles e Deus irá transformá-los. Sabia que Deus pode fazer em 1 segundo o que não conseguimos fazer em 20 anos? Deus pode transformar as pessoas rapidamente. E uma oração realmente te leva muito, muito além do que qualquer esforço que você poderia fazer. E sobre as comparações? Você está no momento ou já ficou se comparando com uma outra pessoa, comparando a aparência dela com a sua, como é a personalidade dela comparada à sua personalidade? Uma das pessoas com a qual eu me comparava era com a esposa do meu pastor, porque ela era muito doce, sabe?
eu não acho que eu tinha uma personalidade doce, eu era um pouco mais para... E então, especialmente naquela época, eu estou falando de 40 anos atrás, hoje eu já mudei muito, acho que sou um pouco mais gentil agora do que eu era, sabe? Mas eu não diria que eu sou realmente doce e de fala mansa, porque eu realmente não sou desse jeito e se eu tentar ser, isto não parece certo para mim nem para outras pessoas. Sabe, Mark Twain disse, a comparação é a morte da alegria. Eu gosto disso, pense nisso. A comparação é a morte da alegria. Em outras palavras, se você está se comparando com uma outra pessoa, você não pode ter alegria. Você não pode comparar as suas habilidades com a habilidade dos outros, os seus dons e talentos com os deles, a sua aparência, ou a sua carreira, ou quanto da Bíblia você lê todos os dias, a forma como ora. Sabe, às vezes eu escuto as pessoas falarem sobre suas vidas de oração e disso e daquilo outro e, sabe, elas têm sonhos espirituais e, bem, eu tenho sonhos bem loucos e de vez em quando talvez eu tenha um que acha que é Deus, mas a maioria das vezes eles não fazem nenhum sentido. Mas eu aprendi há muito tempo atrás que eu não posso me comparar com outras pessoas, nem espiritualmente, nem fisicamente, nem mentalmente. Eu conheço pessoas que eu acho que são muito mais inteligentes do que eu, sabe? Mas isso não significa que você não tenha os seus dons. Somos todos diferentes. E eu te digo, Deus ama a variedade. Todos vocês são valiosos. Você pode ser o presidente da empresa, mas o zelador é tão importante quanto você é. E você deve tratá-lo desta forma. E ele deve saber que a importância dele não está no que ele faz, mas em quem ele é. Se você é um filho de Deus, você é importante para Deus. Que Ele te ama, que Ele te ama e te ama. E quanto mais você gosta de si, mais as outras pessoas gostarão de você. Sabe, Deus ama a variedade. Há mais de 10.000 espécies de pássaros. E eles acham que esse número é ainda talvez o dobro do que eles pensavam que era. Existem 12.000 espécies de formigas, 35.000 espécies diferentes de aranhas, e nós nem gostamos de aranhas, e há 35.000 espécies diferentes delas, sabe? Porque eu não sei, mas Deus gosta de variedade. Existem 900.000 tipos de insetos e cada um deles tem um propósito. Bem, se o inseto tem um propósito, então não deixe o diabo te convencer de que você não tem nenhum propósito. Porque estou aqui, não tenho nenhum propósito, eu não estou fazendo nada. E geralmente achamos que não estamos fazendo nada porque comparamos o que estamos fazendo com o que os outros estão fazendo, sabe? Agora, eu acredito que há pessoas nos assistindo hoje e, honestamente, você tem estado numa jornada onde fica se sentindo mal consigo mesmo, julgando a si mesmo, criticando a si mesmo. Eu estou tentando te encorajar hoje para que você realmente olhe para o que a Bíblia diz. Você foi assombrosamente, maravilhosamente formado. Você é incrível. Você pode não ser como os outros, mas tire os seus olhos das outras pessoas e comece a maximizar os dons e os talentos que Deus te deu. Quando eu saio na minha rua fazendo minha caminhada, sabe o que torna isto muito agradável? É que existe tanta variedade. Há tantas árvores diferentes e, sabe, agora na nossa cidade é primavera e tem tantas flores e plantas desabrochando e tem tantos pássaros e as pessoas estão passeando com seus cachorros e tem diferentes ervas daninhas também, tem pedrinhas e pedrões. E se tudo fosse igual, seria tão chato. Sabe, às vezes você passa por um lugar onde há casas ou essas casas geminadas ou condomínios ou algo que é tudo igual. Às vezes me pergunto como as pessoas conseguem encontrar suas casas se toda casa parece ser exatamente a mesma. Deus ama a variedade e Deus ama você. E talvez seja um insulto à criatividade de Deus a gente tentar ser como uma outra pessoa, sabe? Lembre-se, a comparação é a morte da alegria. Talvez você não esteja feliz ultimamente e se pergunta por quê. Bem, o que estou dizendo hoje talvez possa ser a resposta.
aceite e celebre a si mesmo. Agora, uma boa história. O pavão e o corvo. O corvo vivia na floresta absolutamente satisfeito com a sua vida. Mas um dia ele viu um cisne. Oh, o cisne é tão branco, eu sou tão preto. O cisne deve ser o pássaro mais feliz do mundo. E ele expressou seus sentimentos ao cisne. Na verdade, o cisne respondeu: eu me sentia como o pássaro mais feliz da região até que eu vi um papagaio, que tem 2 cores. Agora acho que o papagaio é o pássaro mais feliz da criação. O corvo se aproximou do papagaio e o papagaio explicou: eu vivia uma vida muito feliz até eu ver o pavão. Eu só tenho 2 cores, mas o pavão tem várias cores. O corvo então visitou o pavão no zoológico e viu que centenas de pessoas se reuniam para vê-lo. Depois que elas foram embora, ele se aproximou do pavão. Caro pavão, disse o corvo, você é tão bonito. Todos os dias milhares de pessoas vêm para ver você. Quando as pessoas me veem, elas imediatamente me enxotam, sabe? Eu acho que você deve ser o pássaro mais feliz do planeta. E o pavão respondeu: eu sempre achei que eu era o pássaro mais bonito e feliz do planeta, sabe? Mas por causa da minha beleza, eu estou preso nesse zoológico. Eu já examinei o zoológico com muito cuidado e eu percebi que o corvo é o único pássaro que não está numa prisão. Então, nos últimos dias, eu estive pensando que se eu fosse um corvo, eu poderia andar alegremente por onde quer que eu quisesse. Agora, sabe, essa é uma história muito boa porque muitas vezes as pessoas elas estão satisfeitas com quem elas são, até virem uma outra pessoa que acham ser melhor do que elas. E Gálatas 6, 4 e 5 diz: cada um de nós deve testar nossas próprias ações. Assim, então, nós podemos nos orgulhar de nós mesmos sem nos comparar com qualquer uma outra pessoa. Tome uma decisão hoje que você será a pessoa que Deus te criou para ser e que você não vai ser como os outros. Em 2 Coríntios 10, 12 diz: não ousamos nos classificar a nós mesmos ou comparar com aqueles que elogiam a si mesmos, aqueles que recomendam a si mesmos, pois quando eles se medem, se comparam a si mesmos, eles não são sábios. Uma das coisas que eu fazia, eu tinha uma vizinha que era extremamente criativa. E eu não sei se eu me chamaria de extremamente criativa. Eu sou criativa na área da escrita, sou criativa na área da comunicação também, mas quando se trata de eu não pinto, não toco instrumento, eu não bordo, eu não faço crochê, eu não costuro roupas para minha família, sabe, eu demoro um bom tempo para decorar uma casa e eu ponho as coisas onde eu quero e aquilo vai ficar ali até sairmos da casa. Eu não sou do tipo que pensa, eu poderia pôr isso aqui e aquilo ali, sabe? E minha casa ficaria muito mais bonita, sabe? Então, eu comecei a me sentir assim, eu deveria ser mais como ela era. Bem, sabe, algumas coisas que ela fazia, ela tinha um jardim, ela tinha tomates e ela conseguia colher aqueles tomates todos os anos e ela fazia geleia de tomate, vários tipos de molhos, ela fazia as roupas da família dela e ela me convenceu a ter aulas de costura e a tentar aprender a costurar, sabe? Bem, eu tinha uma máquina de costura que ficava no andar de baixo da nossa casa. Na verdade, era um porão e, para ser honesta, eu odiava aquela máquina de costurar. Eu nem gostava de costurar, mas eu fiz mesmo assim, sabe? Porque ela costurava. Eu sentia que eu deveria ser mais como ela. Nós também tínhamos um jardim, e eu digo às vezes, nós plantamos um jardim, o Dave sempre me corrige e diz, não, eu plantei o jardim. E nós plantamos alguns tomates lá e, sabe, esperávamos que nossos tomates crescessem e ficassem grandes e bonitos. Comprei uns potes de conserva, material para conservar. E por que no mundo eu fiz isso? Eu não sei, sabe, para mim, no meu caso, naquela época, você poderia comprar 3 latas de tomate por $1, bem? Teria sido muito mais fácil para mim crer que Deus me daria o $1 e comprar os tomates enlatados do que tentar ter um jardim, ter todo aquele trabalho para ter um jardim e eu mesma ter que plantar os tomates. Mas eu tentei, bem?
Estava quase no tempo de podermos colher os tomates e eles estavam, ficando lindos, vermelhos, e então ela e eu tínhamos o nosso plano. No dia seguinte iríamos colher nossos tomates e fazer conservas. Bem, eu saí para ver os meus tomates na manhã seguinte, um enxame de insetos pretos. Eu não sei qual era a espécie deles, mas eles vieram e fizeram grandes buracos pretos em todos os meus tomates. Bem, eu presumi, porque comeram os meus, que tinham comido os dela também. Então, rapidamente entrei em casa, liguei para ela e eu disse: "Você não vai acreditar, isso é terrível. Os insetos vieram e fizeram buracos em nossos tomates." E ela disse: "Bem, eu acabei de dar uma olhada nos meus tomates, eles estão ótimos." Bem, eu não entendi. Porque eu estava orando pelos meus tomates, estava crendo em Deus para ter bons tomates, sabe? E eu disse: "Meu Deus, por quê? Os insetos comeram os meus tomates e não comeram os dela." E ele me disse: "Porque eu nunca te chamei para plantar tomates. E então eu não tenho obrigação de proteger os seus tomates, sabe?" Bem, é uma história engraçada, mas talvez você esteja tentando fazer algo que não está funcionando, e não está funcionando, e não está funcionando, e você está tentando fazer funcionar. É como estar montando quebra-cabeça e você fica tentando fazer uma peça caber em um lugar onde ela realmente não se encaixa. Bem, é frustrante. É frustrante se você fica tentando ser como uma outra pessoa e fazer aquilo que ela faz, porque sabe de uma coisa? Você nunca vai ser bom naquilo. Bem, eu não era boa em plantar tomates, porque Deus não me chamou para plantar tomates, Ele me chamou para pregar o Evangelho. Na verdade, eu comecei a fazer estudos bíblicos caseiros e esse foi o começo do meu ministério, sabe? E às terças à noite, toda semana, nós tínhamos um estudo bíblico em nossa casa, com cerca de 25 a 30 pessoas, e eu fiz isso por 5 longos anos. E eu senti no final daqueles 5 anos que o Senhor colocou no meu coração que era hora de acabar com aquele estudo bíblico, e as palavras que eu ouvi foram: "Eis que eu faço uma coisa nova." Bem, eu pensei, certamente algo incrível vai acontecer nos próximos dias, que seria eu ser promovida para o que realmente estava no meu coração, que era ensinar mais pessoas e viajar e pregar e fazer muito mais do que apenas aquele estudo bíblico. Bem, por um ano inteiro, não fiz nada além de tentar fazer conservas de tomates e aprender a costurar e fazer coisas que eram sobre outras pessoas. Sabe, eu não entendia por que Deus, por que você me fez encerrar o estudo bíblico e agora eu não estou fazendo absolutamente nada? Bem, se você já foi usado por Deus, então você meio que é colocado numa estante, sabe? E fica sem fazer nada. Tenho certeza de que isso seria confuso para você também. Ou se você tem um sonho no coração, tem uma visão no coração de algo que acredita que Deus quer te usar e isso simplesmente não acontece, com certeza você se sentirá confuso, sabe? Bem, eu não entendia na época, mas na verdade, alguns anos depois eu olhei para trás e eu percebi que eu estava sempre tentando ser uma outra pessoa. E Deus tomou aquele ano para me ensinar como ser eu mesma. E a única maneira de eu aprender foi tentando fazer todas aquelas coisas diferentes e falhando. Eu fiz uma bermuda para o Dave e quando eu terminei de costurar a bermuda, os bolsos ficaram mais longos do que a bermuda. Nós rimos dessa bermuda até hoje. Ela era cinza com listas pretas e eu realmente gostaria de ter guardado isso para poder mostrar para vocês, porque foi lamentável o quão difícil e quanto tempo eu trabalhei naquilo e como aquilo ficou. Por quê? Porque Deus, por quê? Porque a minha vizinha consegue costurar tão bem e eu trabalhei tanto nessa bermuda e não deu certo. Eu também ficava tentando ser como a esposa do meu pastor. Ela era muito doce e ela adorava aconselhar as pessoas e ouvi-las. E ela dizia: "Me conta mais, fale mais." Eu pensava: depois de 2 minutos você já falou bastante, eu já sei qual é o seu problema. Vá para casa, faça isso e vai ajudá-la a se consertar. Nós tínhamos personalidades muito diferentes. Estávamos tendo dificuldades em nos dar bem. E descobrimos mais tarde, quando conversamos sobre isso muito depois, que ela estava tentando ser como eu e eu estava tentando ser como ela. E você não consegue apreciar de verdade os dons que Deus coloca noutra pessoa se você estiver tentando ser como ela é ou ter os seus dons. Eu também tentava ser como o Dave, porque o Dave é realmente calmo e entrega todos os cuidados a Deus. Ele nunca se preocupa e está sempre feliz e raramente reclama. Mas quer saber, eu não sou como Dave.
Eu sou mais, quero consertar tudo. Eu, às vezes, assumo a responsabilidade de consertar coisas que, na verdade, deveria esquecer, mas eu sou eu e ele é ele. E eu tive que passar por essas situações. Sabe, às vezes digo, a única saída é passar. Eu tive que passar por estas situações para aprender que eu tinha que ser eu. E você tem que ser você. Quero que se lembre disso. E eu estou feliz por você estar comigo aqui hoje. Nenhum de nós merece nada do que Deus faz por nós, e até entendermos isso, nunca seremos realmente gratos da maneira que Deus quer que sejamos gratos a Ele. Hoje eu quero falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, e cara, isso sempre nos ensina uma lição. Começando em Mateus capítulo 20, versos 1 a 16. Pai, ajuda-nos com sua palavra hoje a deixar tudo claro, para que cresçamos espiritualmente como resultado da sua palavra. O reino dos céus é como um dono de uma propriedade que saiu ao amanhecer para contratar trabalhadores para a sua vinha. E depois de acordar com os trabalhadores por 1 denário por dia, ele os enviou para sua vinha. E saindo por volta da 3ª hora, ele viu outros vagando pelo mercado e ele disse a eles: vocês também vão para a vinha, o que for certo, eu os pagarei. E eles foram, e ele saiu novamente na 6ª hora e na 9ª hora. E a coisa funcionava assim: as pessoas que não tinham emprego saíam e eles ficavam em certos lugares esperando alguém vir para contratá-los para fazer algum dia de trabalho. Alguns foram contratados bem no início da manhã, alguns às 9, outros ao meio-dia, outros contratados às 3 horas. Então você automaticamente pensaria que aqueles que trabalharam mais tempo receberam mais, não é? Bem, as coisas nem sempre são como achamos que elas deveriam ser no reino de Deus. Na verdade, ele gosta de fazer coisas que ninguém realmente entende. Então, na 11ª hora, 1 hora antes de terminar a jornada, ele saiu e encontrou ainda outros parados ao redor, e ele lhes perguntou: por que vocês ficaram aqui o dia todo? E eles disseram: porque ninguém nos contratou. Agora, algo meio que veio ao meu coração que eu acho interessante sobre esta parábola é: eu acho que talvez o mestre ficou realmente satisfeito porque pelo menos eles não desistiram. Ficaram lá o dia todo. Acho que às vezes a única coisa que Deus está esperando de nós é que nós não desistamos. E você pode se surpreender com o que Deus pode fazer por você mesmo na 11ª hora, se você simplesmente não desistir. Porque ninguém nos contratou e ele disse: vão para a vinha e eu vou lhes dar o que for justo e certo. Agora, o único grupo para o qual ele disse o quanto eu pagaria foi o primeiro grupo. Para o resto ele disse: eu vou dar aquilo que for justo e certo e correto. E quando a noite chegou, o dono da vinha disse ao gerente: chame os trabalhadores e pague seus salários, começando com os últimos e terminando com o primeiro. O que também é interessante, você teria pensado que ele começaria com o primeiro e terminaria com o último, mas ele começou com o último porque ele estava prestes a fazer algo que iria irritar todo o resto daquelas pessoas, e ele fez isto de propósito. E aqueles que tinham sido contratados na 11ª hora vieram e receberam 1 denário. E quando os primeiros vieram, supunham que receberiam mais. Mas cada um deles recebeu só 1 denário. Então eles pegaram o denário que Deus lhes tinha dito que eles daria, mas eles tinham ficado lá e visto todas aquelas outras pessoas recebendo o mesmo que eles receberam, ainda que eles não tivessem trabalhado tão duro ou por tanto tempo. E quando eles receberam, eles reclamaram com o dono da propriedade, dizendo: esses homens vieram e trabalharam por último, não mais do que 1 hora? E ainda assim você os nivelou conosco, e fomos os únicos que suportamos o fardo e todo o calor escaldante do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, eu não estou fazendo nenhuma injustiça, não te dei o que eu combinei de te dar. Pegue o que te pertence e vá embora.
E aqui estou pregando para mim mesmo. Se você precisar, pode escutar. Você me inveja por eu ser generoso. O seu olho é mau porque eu sou bom? Aqueles que agora são os últimos serão os primeiros. E aqueles que agora são os primeiros serão os últimos. Isso é interessante. Sabia que nós meio que vivemos o reino de Deus? É como o reino de cabeça para baixo, que está de cabeça para cima. Em outras palavras, Deus faz as coisas da maneira certa, mas comparado com a maneira como as coisas são feitas no mundo, realmente parece que é totalmente o oposto do que deveria ser. Se você quer mais, tem que dar um pouco do que tem. Essa é a única maneira de você receber mais no reino, é dando um pouco do que tem. Mas o mundo diz que se você quer ter mais, você tem que ser ganancioso e guardar tudo aquilo que vem às suas mãos. Você poderia pensar que aquele que chegou primeiro receberia mais, mas naquela circunstância, o rapaz que foi por último recebeu o mesmo que aquele que chegou primeiro. Agora, qual é a mensagem em algumas dessas parábolas? Bem, há várias mensagens nesta. Uma é: não se compare com as outras pessoas. Não olhe para o que eles estão recebendo, nem se pergunte por que não está recebendo o mesmo. E especialmente a mensagem é: seja o que for que Deus esteja fazendo por você, nunca cometa o erro de achar que você merece isso. Eu vou devagar porque, sabe, honestamente, quando falamos sobre coisas como estas, falamos dos motivos do coração, de coisas que estão enterradas bem lá no fundo, que muitos de nós realmente nunca sequer chegamos a tratar. Você teria que ser um super mega cristão se você pudesse se assentar aí e me dizer que você nunca sentiu inveja de outras pessoas, ou que quando alguém que você acha que não é tão espiritual assim quanto você, quando eles são abençoados mais do que você, oh querida, nunca finja que isso não te irrita, porque irrita sim. Amém? Bem, Deus, eu me levanto todas as manhãs e oro por 3 horas antes de ir trabalhar. Nem sei se eles sabem orar e, sabe... Bem, estou na igreja a minha vida toda e... blá, blá, blá. Eu me lembro de uma situação na minha própria vida, há 40 anos atrás... E muitas vezes, quando as coisas acontecem e não entendemos por que elas acontecem, Deus permite que as coisas aconteçam, porque é uma lição que Ele quer nos ensinar. Talvez você já tenha me ouvido contar essa história. Eu tinha uma amiga, e sabe, eu gostava realmente da garota, mas havia muito da personalidade dela que eu não gostava. Eu era muito disciplinada, ela não era tão disciplinada, eu tinha um plano para cada momento do dia. E sabe, ela era tipo, tanto faz. Você entende o quão difícil é deixar as pessoas serem do jeito que elas são, mesmo que elas sejam diferentes de você, e não se ressentir por elas serem assim? E honestamente, ela aproveitava muito mais a vida do que eu. Eu acho que isso me irritava também. Bem, de qualquer forma, eu estava crendo em Deus para uma certa coisa, e eu não recebia. E então, de repente, Deus deu para ela aquilo que eu queria. E então, quando ela veio e... você não acredita no que Deus fez por mim? E ela estava toda animada. Eu estava tentando ser aquela cristã adequada. Oh, glória a Deus! Oh, que coisa incrível! Oh, glória! Uau, é isso aí! Mas por dentro eu pensava: Deus, tire ela da minha casa antes que eu tenha um acesso de gritos aqui. Eu achava que ela não merecia aquilo que era eu, que deveria ter recebido, porque eu merecia. Eu dei mais ao reino do que ela, eu orei mais do que ela, eu ensinava a Bíblia. Sabe o que é um hipócrita? Falaremos dos hipócritas hoje. Porque, sabe, se a igreja não estivesse cheia de hipócritas, o mundo todo estaria salvo. Certo?
Honesto e verdadeiramente, é que o maior problema que temos é que nós somos bons em dizer às pessoas o que fazer, mas depois nem nós fazemos aquilo. Nós vamos nos divertir hoje. A tarde de hoje pode ser fácil se comparada com esta manhã, eu não sei. E então, a coisa que eu entendi é que eu fiquei com raiva de Deus. Eu estava brava com Ele porque Ele foi generoso com aquela pessoa que eu achava que não merecia. E veja, a questão é que nenhum de nós merece nada do que Deus faz por nós. Você me ouviu? Nenhum de nós merece nada do que Deus faz por nós, e até entendermos isso, nunca seremos realmente gratos da maneira que Deus quer que sejamos gratos a Ele. Porque no minuto que começamos a pensar que Deus nos deve algo por causa das nossas boas obras, bem, eu não entendo por que isso aconteceu comigo. Eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu sirvo tanto na igreja, porque eu fiquei doente, porque o meu filho adoeceu. Esses descrentes aqui, eles não pegaram a gripe, mas eu peguei a gripe e eu faço isso, eu faço aquilo. E muitas vezes Deus permite que essas coisas aconteçam só para que Ele possa chegar à raiz dessa atitude, essa atitude religiosa que está no nosso interior de que nós merecemos as bênçãos de Deus só porque nós estamos fazendo todas as coisas certas. Alguém precisa disso hoje? Você não tem certeza ainda, ok. E eu entendi depois que eu estava sendo tão falsa, eu estava fingindo que estava feliz por ela, mas não estava feliz, eu estava com inveja, estava com ciúmes, e não só isso, eu estava com raiva de Deus por abençoá-la. E as coisas que estavam saindo do meu coração, nós precisamos prestar mais atenção ao que está acontecendo nos nossos corações e não apenas fazer aquele showzinho cristão para todos. Oh, glória a Deus, estou tão feliz por você. Oh, Deus te abençoe. Todos temos uma cara de igreja, não é? E alguns de vocês colocaram as suas nesta manhã antes de chegar aqui. Me lembro de quando Dave e eu brigávamos e discutíamos até a igreja, mas quando chegávamos à porta da igreja, a paz do Senhor. Tudo bem, comparação. Sabe, essa coisa de nos compararmos com outras pessoas e de comparar as nossas bênçãos com as dos outros, ou comparar as nossas provações. Às vezes nos perguntamos por que passamos por tantas provas e aquela pessoa ali parece não ter nenhuma prova. Deixe-me dizer algo, todo mundo passa por coisas. Todo mundo passa por coisas, pode não ser o mesmo que você está passando, pode não ser algo que te incomodaria, mas todo mundo passa por dificuldades em suas vidas. Então podemos começar em Gênesis, quando Caim acabou tendo tantos ciúmes de Abel que ele o matou. Então no capítulo 4 de Gênesis, começando no verso 3, está dizendo: e com o decorrer do tempo, Caim trouxe ao Senhor uma oferta do fruto da terra. E Abel trouxe a primícia dos seus rebanhos e das porções gordas, e o Senhor teve respeito e consideração por Abel e por sua oferta, mas por Caim e sua oferta ele não teve respeito ou consideração. E por que isso? Ambos ofertaram porque Deus ficou satisfeito com um e não com o outro. Porque se você entende, o princípio aqui, na verdade, o que Caim levou foi o trabalho das suas próprias mãos. Ele levou o fruto da terra, mas Abel levou as primícias de seus rebanhos. E Deus não está pedindo as nossas obras, Ele está pedindo a nossa obediência. Na verdade, precisamos entender que não podemos ganhar nada de Deus baseado em obras da carne. Deus quer que trabalhemos, mas há uma diferença entre obras da carne e o trabalho. Obras da carne é o seu esforço tentando ganhar a bondade de Deus. Mas meu trabalho que eu faço para Deus é algo que faço por causa da sua bondade, não para receber sua bondade. Quantos entendem isso? Eu não me levanto e oro para colocar uma marca de missão cumprida com Deus no meu calendário. Não leio a Bíblia todos os dias ou estudo a palavra porque aí sim estou me esforçando com Deus e agora Ele vai me dever algo. Porque eu faço isso.
Nós fazemos essas coisas porque amamos Deus e não para fazê-lo nos amar, sabe? Então, no final, Caim ficou com tanto ciúme de Abel que o matou, e o que Deus disse a Caim foi: por que você está com raiva e descontente? Se você fizer a coisa certa, você não vai ser abençoado também? Então, uma das mensagens que quero passar hoje é que cada um de nós é responsável apenas por si mesmo. Nunca precisamos olhar para outra pessoa e nos preocupar com o que Deus está fazendo com ela. Todos precisamos entender que somos responsáveis em fazer o que Deus está nos pedindo para fazer, e que se nós fizermos a parte que Deus nos dá para fazer, nós vamos sempre ser abençoados e cuidados. Amém? As pessoas perguntam às vezes, talvez não tanto mais, mas no passado nos perguntavam muito como essa coisa funciona com Dave e eu. Comigo sendo aquela que está mais na frente das pessoas, e sabe, o Dave senta lá e ele é um suporte, claro, a muitas coisas que Dave fez que ninguém sabe. Ele tem sido uma parte integral de tudo que nós fazemos aqui, mas o ponto é que no passado, quando comecei a fazer as coisas que eu faço, era muito incomum que uma mulher fizesse o que eu faço, enquanto o homem fazia o que o Dave faz. E então as pessoas nos perguntavam, não é difícil? Bem, o meu marido é tão bom, ele superava todos os problemas em cerca de 3 semanas. Não demora muito para ele superar os problemas. Eu poderia ter levado 30 anos, mas ele superava em 3 semanas. E no começo foi difícil para ele. Deus, por que você a chamou? Por que não me chamou? Normalmente é o homem que faz isso. Posso te dizer algo? Deus nem sempre faz as coisas da forma normal. Ele nem sempre faz as coisas com base na maneira como achamos que ele deve fazer. Na verdade, ele adora fazer as coisas de cabeça para baixo. E então, ao falar com Deus sobre isso, Deus basicamente mostrou ao Dave: foi para isso que eu a ungi, e eu te ungi para outras coisas. Se você tentar fazer o que ela está fazendo, você vai ser miserável e ela também. Mas se você fizer a parte, agora escute-me, se você fizer a parte que eu estou te dando para fazer, sem ter qualquer tipo de espírito de competição com ela, eu sempre te darei alegria. E você sempre terá uma vida boa. Quantas pessoas arruinam suas vidas porque passam a vida com ciúmes do que Deus está usando outra pessoa para fazer, em vez de apenas ir e cumprir a parte que Deus lhes deu para fazer? Então, Dave faz a parte que Deus deu a ele para fazer. E para ser muito honesta com você, eu imagino que sentar lá e me ouvir por 40 longos anos é muito mais difícil do que estar aqui. Eu não sei como este homem faz isso, ele ri de tudo que eu falo, sabe? Ele realmente parece estar interessado em tudo aquilo que eu falo. Às vezes eu pergunto, você está realmente tão interessado assim? Ele diz, sim, eu estou, eu amo isso, eu amo. Então, sim, nós te amamos, Dave. Então, deixe-me dizer algo a qualquer homem que seja homem o suficiente para ouvir. Se Deus está tentando usar a sua esposa, não... Não fique aí tudo... Somente faça a parte que Deus está te dando para fazer e Deus vai te abençoar. Muitas pessoas não são felizes porque elas estão tentando fazer o que Deus deu para outra pessoa fazer. E sabe de onde tudo isso vem? Da insegurança. Veja bem, o Dave é um grande homem. Ele obviamente sabe quem ele é em Cristo. Deixe-me dizer novamente, se eu fizer o que é certo, o que Deus me deu para fazer, e você fizer o que Deus te deu para fazer, todos seremos felizes, todos seremos abençoados e Deus vai cuidar de nós. Mas se o Dave tentasse fazer o que eu deveria fazer, nós tentamos por algumas semanas, porque o pastor disse, você deveria estar ministrando aquele estudo bíblico na sua casa. Então Dave pensou, ok, eu acho que eu deveria tentar. Bem, ele tentou ensinar e eu tentei calar a boca e nada funcionou muito bem. E eu me pergunto quantas pessoas aqui hoje, ou pessoas nos assistindo, e você está infeliz porque está tentando ser algo que você não é. Porque, na verdade, você está tentando fazer a tarefa dos outros.
Sabe, aquilo que Deus ordena, Ele fornece a graça para fazer. Mas se você está tentando fazer algo só porque alguém está fazendo e Deus não está naquilo com você, isso não funciona. Não tenha ciúmes do que Deus está fazendo através de alguém, porque o que Deus quer fazer através de você é tão grande quanto o que Ele faz através de outra pessoa. Não importa como o mundo olha para isso, a única coisa que importa é que você cumpra a sua tarefa para com Deus. Você pode ir e limpar os banheiros quando a reunião acabar e ser tão importante quanto qualquer um aqui nesta plataforma, desde que esteja fazendo a parte que Deus lhe deu para fazer. Sabe, Saul teve ciúmes de Davi, porque as pessoas gostavam de Davi, e aquele ciúme acabou destruindo a vida de Saul e o impedindo de ser rei. João Batista, seus discípulos tiveram ciúmes quando os discípulos de Jesus apareceram e Jesus parecia estar ficando mais popular do que João. Vamos dar uma olhada em João 3, 26 e 27. Então eles vieram até João e disseram: Rabino, o homem que estava com você do outro lado do Jordão, na travessia do Jordão, a quem você mesmo prestou testemunho, agora veja, ele está batizando e todos estão se reunindo com ele. A multidão dele está maior que a minha. Deixe-me dizer, alguns ministros vão almoçar juntos e às vezes chega a ser apenas um concurso para tentar provar qual ministério é maior que o outro, sabe? Eu posso te dizer, Deus não dá nem 2 centavos de valor para isso. Tudo o que Ele quer que façamos é cumprir a nossa parte. E se você pastorear uma igreja de 100 pessoas pelo resto da sua vida, e alguém que você conhece receber um ministério mundial, isto realmente não faz nenhuma diferença, porque tudo o que nós fazemos, precisamos fazer pela graça e misericórdia de Deus. Toda essa coisa de comparação é algo que pertence ao mundo, não é algo que nos pertence. Ele está batizando e todos estão se juntando a ele. Agora, o verso 27 é tão bom para nossas vidas. E João respondeu: um homem não pode receber nada, ele não pode reivindicar nada, ele não pode tomar para si nada, exceto o que lhe foi dado pelo céu. Um homem deve se contentar em receber o dom que lhe foi dado. Então é o seguinte: o que Deus te dotou para fazer é o que Ele te deu o dom para fazer. E se você não consegue fazer o que outra pessoa faz, é melhor ficar feliz com o seu dom, porque você não receberá outro ficando com ciúmes de outra pessoa que tem o que você quer. O ciúme apodrece os ossos, diz a Bíblia. O ciúme e a inveja apodrecem seus ossos. E sabe o que eu acho? Eu acho que a gratidão é realmente o único antídoto para o ciúme. Eu creio que quando sentimos ciúmes do que outra pessoa tem, é porque nós perdemos o foco do que nós temos e daquilo que Deus está realmente fazendo por nós. Deixe-me dizer, todos nós somos tão abençoados, é absolutamente, inacreditavelmente incrível. Mas sabe, é tão fácil perder o foco das nossas bênçãos e começar a encontrar algumas coisinhas para murmurar e para resmungar, sabe? Eu não sei quanto a você, mas acho que se eu conseguisse passar um dia sem reclamar de nada, seria um grande milagre equivalente a abrir o Mar Vermelho, sabe?
não sou só eu aqui. Amém?
quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi, giờ chỉ còn là những vấn vương. Đưa em mang cho anh bao nhiêu tiền ở gần nữa, giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng, giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em, hơi thở mà im trong cơn gió hay qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi, ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh đã không cho được mình, em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai cũng vẫn bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, dấu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh đem vào sâu nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng